Olá, me chamo Rubem dos Santos e neste vídeo, junto a Melanie Menezes e Arthur Carneiro, trataremos sobre a teoria dos princípios e parâmetros na perspectiva gerativista, apresentados no livro Curso Básico de Linguística Gerativa, de Eduardo Kennedy. É muito interessante pensar na relação dos princípios e parâmetros linguísticos. Existem atualmente, de acordo com a contagem da maioria dos especialistas no assunto, mais de 6.000 línguas naturais vivas pelo mundo. E é ainda mais surpreendente pensar que, por volta do ano 1500 d.C., mais de 13.000 línguas eram faladas. Hoje, obviamente, a maioria dessas línguas são mortas ou extintas. Línguas que não possuem mais falantes nativos, como o caso do latim. É bem fácil imaginar o quanto há de diferenças entre essas línguas, mas será que é possível identificar semelhanças? Bom, essas são questões estudadas pelo gerativismo através da teoria dos princípios e parâmetros. No nível fonológico, podemos encontrar diversas diferenças, como, por exemplo, existem línguas que possuem vogais orais em quantidades diferentes, como é o caso do Kwasat, uma língua indígena norte-americana que possui 3 vogais orais. Também há o inglês, que possui 11 vogais orais, e o português, por sua vez, que possui 7 vogais orais. No nível lexical, podemos identificar, como o caso do português e de outras línguas ocidentais, a presença de dezenas de palavras para indicar cores, como por exemplo amarelo, azul, branco, preto. Já o Dani, uma língua da Nova Guiné, só possui 2 formas para essa função, algo como claro e escuro. No nível sintático, também é possível identificar diferenças. Por exemplo, existem inúmeros padrões de organização linear entre as palavras que compõem uma dada frase. Em português, quando fazemos uma comparação qualitativa entre duas entidades, digamos que x e y, dizemos que x é melhor que y. Nessa estrutura, introduzimos primeiramente o item x, sobre o qual faremos a comparação, a expressão adjetival, nesse caso é melhor, e em seguida o y, que é o termo comparativo. Esse padrão é encontrado em línguas como inglês, hebraico. Em línguas como guarani, japonês e turco, a expressão adjetival e o termo comparativo devem ser apresentados antes do termo x, sendo algo como y que melhor é x. Dentre todas essas peculiaridades, as línguas compartilham regularidades. Por exemplo, todas apresentam na composição frasal sujeito e predicado, núcleos sintáticos, componentes e adjuntos. Chamamos essas regularidades de universais linguísticos. E é justamente a busca pela identificação dessa universalidade que caracteriza o esforço descritivo da linguística gerativa. A linguística gerativa justifica essa regularidade através da gramática universal, GU, e a teoria dos princípios e parâmetros. Mas o que seria a gramática universal? A gramática universal é caracterizada como o estágio inicial da aquisição da linguagem. Ela corresponde ao estágio de cognição linguística humana anterior aos estímulos da língua. É a faculdade da linguagem inata aos indivíduos humanos. Os gerativistas assumem que ela é composta por 2 conjuntos de elementos. O primeiro são os princípios universais, comuns a todas as línguas, como, por exemplo, os universais linguísticos, e o segundo são os parâmetros particulares, formatados conforme a experiência linguística dos indivíduos, ou as particularidades e peculiaridades, como foi descrito na comparação entre as línguas. Falando um pouco sobre os princípios e parâmetros, a linguística gerativista, no início dos anos 80, formulou uma interessante ideia de pesquisa que se mantém ativa até os dias atuais, que foi e é chamada de a teoria dos princípios e parâmetros. Ou seja, a teoria dos princípios e parâmetros deve ser compreendida como um conjunto de regularidades gramaticais universais e um conjunto limitado de variações linguísticas possíveis. O estágio inicial da aquisição da linguagem é formado por 2 conjuntos de elementos.
O primeiro, que são os princípios universais, que são comuns em todas as línguas. E segundo, os parâmetros particulares, que ainda não formatados pela experiência do indivíduo. Alguns exemplos de princípios, como o princípio da subordinação, estabelece que em qualquer língua humana, uma oração sempre poderá ser inserida como constituinte de outra oração, subordinando-se a ela. Por exemplo, uma oração como João é feliz, uma frase completa. De acordo com o princípio da subordinação, essa oração pode ser inserida no interior de outra que a subordina. Assim, dando origem a uma frase mais complexa, como eu acho que João é feliz. Outro exemplo de princípio é o princípio da dependência de estrutura. O princípio da dependência de estrutura fala que as operações sintáticas existentes nas línguas naturais sempre são sensíveis à estrutura em que os constituintes se encontram inseridos numa dada frase. Ou seja, essas operações sintáticas deslocam constituintes de uma posição para outra dentro da frase, apagam constituintes por elipse ou substituem-nos por pronomes equivalentes. Por exemplo, essas três frases, a primeira, a segunda e a terceira, você pode perceber que o possessivo esse forma uma estrutura junto a livro, na primeira frase. E por isso, se deslocarmos livro para o início da frase, teremos que levar junto dele o pronome esse, como acontece na frase número 2. Do contrário, se não respeitarmos a dependência de estrutura entre esse e livro, o resultado seria uma frase agramatical, como ocorre em 3. Temos também o princípio da ligação, que estabelece que os pronomes anafóricos devem encontrar seu referente numa oração diferente daquela em que estão inseridas e nunca no interior da mesma oração em que se encontram. Alguns exemplos de parâmetros é o tipo do parâmetro do sujeito nulo. Esse parâmetro, quando marcado como positivo, gerará línguas mais sujeito nulo. E quando negativa, gerará menos sujeito nulo. O português e o inglês, por exemplo, formatam esse parâmetro respectivamente. Isso significa que no português se admite o uso do sujeito nulo em uma frase, e ela pode ficar gramaticalmente correta. Já no inglês, não é permitido essa mesma condição do sujeito nulo. Caso seja usada em uma frase na língua inglesa, a oração será agramatical, ou seja, estará completamente errada. Também temos o parâmetro do núcleo. Esse parâmetro determina qual é, na frase, a posição linear de um dado núcleo sintático em relação a seu respectivo complemento. E na língua portuguesa, o núcleo sintático antecede o seu complemento. E também temos o parâmetro QU, que é o parâmetro que diz a respeito à posição linear que os pronomes começados com QU, ou seja, que, qual, quem e quando, devem ocupar nas frases. Dentre as línguas naturais, o elemento QU podem ocorrer no final de frases ou podem ser deslocados para o início delas. Olá, meu nome é Melanie Menezes e eu vou falar um pouco sobre a harmonia estrutural. Uma questão sintática que rapidamente detectamos numa língua é o seu padrão de organização linear entre os principais constituintes de uma frase, que seriam o sujeito, representado na imagem pela letra S, o verbo, representado na imagem pela letra V, e o objeto, representado na imagem pela letra O. Então, esse padrão, ele não vai se dar de uma maneira aleatória, né? Ele vai emergir de certas propriedades da gramática universal. Como assim? Por exemplo, as línguas que possuem o parâmetro do núcleo marcado como menos final, em que o núcleo vai vir antes do complemento, como é o caso do português, geralmente dispõe os constituintes de uma frase na sequência sujeito,
verbo, objeto, dando origem à ordenação SVO, como está sendo mostrado aí na imagem para vocês. Por sua vez, as línguas que marcam o parâmetro do núcleo como mais final, tal como acontece com o japonês, em que o núcleo vem apenas depois do complemento, tipicamente ordenam as suas frases na sequência sujeito, objeto e verbo, trazendo assim a ordenação SOV. Então, a gente tem aí a língua portuguesa com a frase Leda comprou doce, sendo Leda o sujeito da frase, comprou o verbo da frase e doce o objeto da frase, tendo, como eu falei para vocês anteriormente, a organização SVO. Já em japonês, nós teremos a frase Leda okashi kau, sendo Leda o sujeito, okashi o objeto e kau o verbo. Então, o nosso objeto está vindo antes do verbo, trazendo assim a organização SOV. A maioria das línguas humanas se divide no padrão SVO, que seria basicamente sujeito, verbo e objeto, e as outras SOV, que seria sujeito, objeto e verbo, que foi o que a gente acabou de ver. As poucas exceções decorrem das restritas possibilidades de posicionamento de S em relação a V e a O. Então, as línguas que não se dividem no padrão SVO, nem no padrão SOV, só vão ter as possibilidades de posicionamento, de deslocamento do S em relação ao V e ao O. Vamos dar uma olhadinha agora num gráfico que mostra isso. Então, a gente tem aí um gráfico de distribuição da ordem do sujeito, do verbo e do objeto dentre as línguas humanas. Esse gráfico, ele traz uma porcentagem das línguas que usa cada uma das variações. Por exemplo, a gente tem a variação sujeito, objeto e verbo em 45% das línguas. Nós temos sujeito, verbo e objeto em 42% das línguas. Temos objeto, verbo e sujeito em apenas 1% das línguas. Objeto, sujeito e verbo também em apenas 1%. Verbo, objeto e sujeito em 3% das línguas. E verbo, sujeito e objeto em 8% das línguas. E aí, vale salientar, né, que o português é justamente um caso de língua de sujeito, verbo e objeto, como a gente já tinha falado. E ele vai se encaixar aqui dentro desses 42%. Então, como se pode notar, o padrão de organização entre as constituintes frasais nas milhares de línguas do mundo relaciona-se ao parâmetro do núcleo, conforme ele esteja inscrito na gramática universal dos indivíduos. As línguas humanas são objeto e verbo ou verbo e objeto, conforme o seu parâmetro do núcleo, seja ele mais final ou menos final. As pequenas irregularidades ocorrem em relação à posição do sujeito, que pode se localizar antes ou depois do objeto e do verbo, ou do verbo objeto, ou até mesmo pode estar localizado entre esses dois constituintes. O interessante é que a posição relativa do sujeito não depende do parâmetro do núcleo, mas de um conjunto de outros fatores, dentre os quais, inclusive, o parâmetro de sujeito nulo. Então, além da ordenação entre o sujeito, o verbo e o objeto, o fato de uma língua ser mais final ou menos final implica um grande conjunto de propriedades sintáticas. Então, a gente vai dar aqui uma olhada bem rápida nesse gráfico, mas para entender ele, a gente vai precisar ver alguns exemplos. Mas aqui no gráfico a gente tem a parte da estrutura, a parte das línguas mais final e das línguas menos final. E aí a gente tem as línguas mais final com objeto, verbo, a menos final com verbo, objeto e algumas estruturas necessárias, como ordenação de orações, posições entre O e V,
adposição, construções termo padrão, comparativos, nome de família, modificadores do nome, adjetivos descritivos, adjetivos genitivos, orações relativas, modificadores do verbo, negação e auxiliares. No mais final nós temos posposição, termo padrão, adjetivo, família, pessoa, adjetivo, nome, genitivo, nome, oração relativa, nome, verbo, advérbio negativo, verbo auxiliar. E aí, na parte do menos final, a gente vai ter a inversão disso. Então, no lugar de termos termo padrão, adjetivo, no menos final nós temos adjetivo, termo padrão. Pessoa, família. Nome, adjetivo. Nome, genitivo. Nome, oração relativa. Advérbio negativo, verbo. Auxiliar, verbo. Nós, que somos falantes da língua portuguesa, estamos acostumados a falar em preposição. Como a gente viu na tabela anterior, a preposição é usada em línguas que têm o menos final. Termos como adposição, que é composto na estrutura, e posposição, que é utilizado em línguas que têm o mais final, só se tornam nossos conhecidos nas aulas de linguística. Isso acontece porque em nossa língua, uma adposição sempre antecede o seu termo regido, um nome ou um pronome, e assim lhe está preposta. Por exemplo, aí no nosso slide a gente tem o primeiro exemplo como cowboy foi para a roça. Então, a adposição se realiza antes da expressão nominal a roça, e dessa maneira é uma preposição. As preposições acontecem nas línguas que, como o português, são marcadas com o parâmetro do núcleo final. Por sua vez, línguas com o parâmetro do núcleo marcado como mais final conhecerão as posposições. No exemplo 2, a gente tem a primeira frase traduzida para o Carajá, que é uma língua indígena brasileira, cujo parâmetro do núcleo é mais final. Então, nós temos cowboy, couru ou rara. Seria, na tradução literal, cowboy, roça, para, foi. O termo o é uma adposição. Perceba que ele se situa depois do nome couru, que seria roça. Isso quer dizer que uma língua como o Carajá conhece posposições e não preposições como a gente está acostumado. Temos aqui, então, uma regularidade muito importante. Línguas mais final possuirão posposições e línguas menos final possuirão preposições, como a gente já tinha visto lá no gráfico anterior. Outra regularidade decorrente do parâmetro do núcleo diz respeito à configuração sintática das expressões comparativas. Em português, quando comparamos duas coisas, posicionamos a expressão comparativa antes do termo com o qual estamos comparando algo. Como assim? A gente tem aí o terceiro exemplo. Maria é mais bonita do que Ana. Então, a expressão comparativa mais bonita antecede Ana, que é o termo utilizado para a comparação com Maria. Então, a gente está comparando Maria e Ana, e o termo utilizado, mais bonita, antecede Ana. Esse padrão ocorre regularmente na língua portuguesa e nas demais línguas, menos final. Já em línguas mais final, o padrão é o oposto. A expressão comparativa deve ocorrer depois do termo usado para comparação. A frase 4 ilustra como o chinês realiza a comparação de maneira inversa ao português. Mei, bi, hua, piolian. Em tradução literal, mei do que, hua, mais bonita. Então, o mais bonita, que seria a expressão comparativa, vem agora depois do objeto da pessoa que estamos comparando com mei, que seria hua. Isso ocorre justamente porque o chinês,
como a gente já viu, é uma língua cujo parâmetro do núcleo é formado como mais final. Uma curiosidade, como a gente também viu ali na tabela anterior, é que a ordenação do nome de família em relação ao nome próprio de uma pessoa também decorre do parâmetro do núcleo. Em línguas menos final, como é o caso do português e do inglês, o nome próprio é posicionado antes do nome de família. Assim dizemos João da Silva e John Smith. Todavia, em uma língua com um parâmetro mais final, o nome de família vem logo ao início, antes do nome próprio. Por exemplo, Shang Wan é o nome de um indivíduo específico, o Wan, que pertence à família Shang em chinês. Então, Shang é o nome de família e Wan é o nome próprio. O parâmetro do núcleo é responsável também pelo padrão de ordenação entre substantivos e adjetivos. Línguas menos final tipicamente dispõem o nome antes do adjetivo, ao passo que a língua mais final antepõe o adjetivo ao nome. Por exemplo, a gente vai notar que as línguas que dizem João da Silva vão dizer algo como casa grande, enquanto línguas que dizem Shang Wan dirão algo como Tafenzi, que seria traduzido grande casa, em sentido denotativo. O padrão estende-se também aos adjetivos genitivos, que servem para indicar a posse de um determinado objeto em relação a alguém ou algo. Em português, que é uma língua que possui o parâmetro de núcleo menos final, o adjetivo genitivo pospõe-se ao substantivo, sobre o qual se indica a posse. Por exemplo, a gente diz casa de João, mas não de João casa. Já nas línguas com o parâmetro marcado como mais final, a expressão genitiva antecede o substantivo, ela vem antes do substantivo. Visto isso, vemos que o parâmetro do núcleo também é responsável pelo padrão de organização das orações relativas das línguas, as orações subordinadas adjetivas, na nomenclatura que aprendemos na escola. Nas línguas menos final, as orações relativas se localizam depois do nome, que por elas é modificado, tal como vemos exemplificado em 5. Já em línguas mais final, as orações relativas ocorrem antes do nome modificado. É isso que vemos no exemplo 6, retirado do japonês, uma língua cujo parâmetro do núcleo é formado como mais final. Bom, e todos os falantes de português sabem que, nessa língua, um advérbio de negação posiciona-se antes do verbo. Então, geralmente, a gente diz o livro que você não leu, e não o livro que você leu, não. Esse posicionamento, o que tem o advérbio de negação antes do verbo, é típico das línguas menos final. Nas línguas mais final, fazem a negação depois do verbo. Por exemplo, em Apinaie, língua indígena brasileira, cujo parâmetro do núcleo é mais final, a tradução de uma frase como eu não comi será pa crequerte ne, em que o verbo comer é crequerte e o advérbio de negação é o termo ne, que vem depois do verbo. A posição do verbo auxiliar em relação ao verbo principal de uma oração é outro fenômeno linguístico que também decorre do parâmetro do núcleo. Línguas menos final posicionarão o verbo auxiliar antes do principal. Línguas mais final posicionarão o verbo principal antes do auxiliar. Isso pode ser verificado nos exemplos do português e do carajara a seguir. Então, a gente tem aí na nossa imagem, eu fui pescar. Na língua portuguesa. No carajá, nós temos Eari Waxmi Hari. Eu, pescar, fui. Então, a gente tem essa inversão aí do verbo principal com o verbo auxiliar. Então, o propósito de todos esses exemplos é demonstrar a vocês que as línguas naturais compartilham entre si um grande número de semelhanças sintáticas, ao mesmo tempo em que organizam suas diferenças de maneira sistemática e previsível.
Tanta ordem, segundo os gerativistas, decorre do estágio inicial da gramática universal, com seus princípios e com seus parâmetros a serem formatados. Note, porém, que uma coisa é clara: a variação parimétrica não explica todas as diferenças sintáticas entre as línguas. Muitos aspectos da sintaxe das línguas são variáveis de maneira acidental e idiosincrática. Entretanto, esperamos que você tenha compreendido que a proposta da linguística gerativa, com a teoria de princípios e parâmetros, é justamente tentar compreender por que as línguas não variam em certos aspectos e porque grande parte da sintaxe das línguas é variável de maneira organizada e previsível. Vimos, nessa unidade, como a hipótese da gramática universal e a teoria de princípios e parâmetros são a maneira pela qual a linguística gerativa busca explicações para a universalidade da sintaxe das línguas naturais. Aprendemos que a preocupação com os universais da linguagem é bastante antiga na história do pensamento humano. No contexto dessa longa história, a proposta da gramática universal representa o capítulo mais atual. Ela se constitui, sobretudo, como uma síntese entre as ciências cognitivas contemporâneas e a tradição racionalista nos estudos da linguagem. A gramática universal é, como vimos, o estágio inicial da aquisição da linguagem, que apresenta um conjunto de princípios invariantes e um conjunto de parâmetros binários que devem ser formatados no curso da aquisição da língua do ambiente. A articulação entre os diversos princípios invariantes e parâmetros formatados, ao lado das idiosincrasias e arbitrariedade do léxico, confere a cada língua humana sua feição específica. Isso não quer dizer, no entanto, que as línguas possam variar de maneira caprichosa e imprevisível. Como vimos, a harmonia estrutural é um belo exemplo de ordem por detrás da intensa variação. Essa harmonia é uma tendência natural de uma língua organizar-se internamente, dada a sua formatação de um parâmetro gramatical específico, como o sujeito nulo ou o núcleo final.